prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu querido irmão, minha querida irmã, glorificado seja o Senhor Criador, que Ele encha a ti e aos teus de paz. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio. Juntos, nos próximos 10 minutos, nos deleitemos na Bíblia de uma forma objetiva, clara e sem arrodeio. Grato pela tua vida, sejamos parceiros de orações, ok? O objetivo do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos incentivar a ler a Bíblia diariamente, com zelo e disciplina. Tá bom, meu irmão? Não é possível entender um livro sem ler o tal livro. E a distância da leitura bíblica nos torna meros reprodutores daquilo que ouvimos. Talvez não seja o seu caso, mas reflitamos nisso. Hoje comentarei Gênesis capítulo 14. Este capítulo registra uma guerra entre duas confederações de cidades. Elas tinham status de estado, ok? De um lado, Sineá, Elazar, Elão e Goim, contra Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Os 4 reinos venceram os 5 e entre os reinos perdedores estava Sodoma. Ló, que ali morava, acabou sendo levado cativo e todos os seus bens foram confiscados, meu irmão. Quando Abraão soube, o senso de proteção acendeu em seu coração. Ele então formou uma confederação com os aliados Ané, Escol e Manre, com mais 318 servos seus, e foram resgatar Ló. E resgataram com tudo que Ló possuía. No final do capítulo, temos a bênção de Melquisedeque sobre Abraão, quando este retornou da missão e ainda trouxe pão e vinho. Abraão, naquele momento, lhe deu o dízimo de tudo. Vamos lá. Gênesis capítulo 14, de 1 a 7. O rei Quedorlaomer de Elão, ele fazia tributárias 5 cidades-estado que haviam sido vencidas em guerras anteriores. Há 12 anos, estas cidades trabalhavam para enviar parte da produção para ele. Estas cidades estavam, entre elas, Sodoma, onde morava Ló com sua família e desenvolvia ali os seus empreendimentos. Só que os reis vassalos, entre eles Sodoma, decidiram suspender os tributos. Nesse íntere, Quedorlaomer com os seus aliados estavam em outras guerras para novas conquistas contra outras várias cidades-estados. Carnaim, An, Kiriataim, os Oreus que habitavam desde o Monte Seir até Parã, Cádiz e Azazon Tamar. Eles queriam tudo isso aí. No texto do versículo 5 ao 7, você lerá que Quedorlaomer e seus aliados venceram os deuses daqueles reinos e cita seus nomes. Isso por quê? Porque as vitórias ou derrotas naquela cultura eram atribuídas aos deuses, ok? Gênesis 14, do 8 ao 12. Nessa passagem a gente vê o registro que os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, que haviam decidido suspender os tributos a Quedorlaomer, aproveitaram e empreenderam batalha contra ele, Quedorlaomer, e contra os seus aliados. Isso para ficarem livres definitivamente caso vencesse. Eram 4 reinos soberanos contra 5 tributários. Entre os tributários, repito, estava Sodoma, a cidade que Ló morava e concentrava os seus negócios. Só que o local escolhido pelos revolucionários foi o Vale de Sidim, onde havia muitos poços de betume, e eles acabaram caindo nesses poços, meu irmão. Por isso que Marineide, minha esposa, ela não gosta de competição de corrida, aliás, só gosta no asfalto. Ela diz que nada de trilha, nada de corrida ecológica, para evitar um tropeço, né?
Resultado é que continuaram tributários e naquela batalha os vitoriosos despojaram tudo e levaram muitos cativos, entre eles Ló. Capítulo 14 de Gênesis, versículo 13 a 16. Uma das pessoas que havia escapado contou o ocorrido para Abrão, que não contou conversa, meu irmão. Se juntou aos seus confederados, Ané, Escol e Manre. Estes compraram a batalha de Abraão, achei bonito, sabe? Também ele pegou 318 criados de confiança. O texto diz, homens treinados, nascidos em sua casa, treinados. E foram resgatar Ló. Perseguiram até a cidade de Dan. Este Dan não é o filho de Jacó, não. Este não havia nem nascido ainda. Abraão e os seus confederados, eles atacaram eles durante a noite, em grupos, estratégia, viu? Ainda o perseguiram até o norte de Damasco e derrotaram completamente aqueles 4 reis. Recuperaram todos os bens despojados antes, não apenas os bens de Ló, e trouxeram Ló e os demais prisioneiros de volta com tudo que possuíam. Gênesis 14, do 17 ao 24. Quando Abrão e seus aliados voltaram da vitória sobre Quedorlaomé e seus aliados, o rei de Sodoma, olha que atrevimento, que havia sido humilhado e surrupiado todos os seus bens, aproveitou a comitiva de Melquisedeque e foi ao encontro de Abraão também. Quando se encontraram, ele fez uma proposta um tanto estúpida. Você me devolve, Abraão, apenas as pessoas e pode ficar com os bens que você resgatou de volta. Ora, meu irmão, Abrão, ele era de paz e só havia entrado naquela guerra por causa de Ló. Ele jamais aceitaria pagamento pelo feito, até porque não há preço que pague boa vontade. Escute essa. Eu estava numa situação muito difícil mesmo, preocupado com cartão de crédito. Um grande amigo meu veio aqui em casa e me presenteou com R$360. Isso faz uns 2 anos. Se eu hoje comprar um Corolla Zero para ele, não pagarei aqueles 360. Por quê, irmão Gilvan? Porque ali estava a sua boa vontade e o seu afeto. E isso não tem preço. Ok? Por isso que Abraão respondeu para o rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália. Abraão estava invocado, viu? Para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei. Só devolva o que meus servos comeram e a parte pertencente a Ané, Escol e Manre, que me acompanharam. Eu imagino a cara de tacho que ficou o rei de Sodoma com esta lição de moral e de bom caráter de Abraão. Se o rei de Sodoma veio naquela ocasião, tem coisa ruim e coisa boa também, né? Se o rei de Sodoma veio achando que estaria sendo grato a Abrão, lhe gratificando, sabe, com os bens, já perdidos para Quedorlaomé, já estava tudo perdido. Melquisedeque, por outro lado, rei de Salém, antigo nome de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho para festejar e ainda abençoou Abrão. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Ele sabia que tinha sido o Senhor. Outra lapada aí na consciência do rei de Sodoma. Uma autoridade espiritual, Tirunfino, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de justiça é o seu nome. Veio desarmado de consciência e abençoou de fato e de verdade Abrão, tanto espiritual como materialmente. Melquisedeque desenvolveu, como você sabe, um tipo de sacerdócio de Cristo. A gente vai ver isso mais adiante, não vou falar hoje não. Abrão, ele aproveitou a ocasião e deu para Melquisedeque o dízimo de tudo que possuía. Preste bem atenção, não foi do despojo de guerra. Este Abrão não quis nem ver. Se lembre do que o rei de Sodoma quis lhe afrontar. Amém? Oremos então
ao nosso querido Deus. Meu Pai amado, muito grato a Ti por este momento e peço que cuide deste querido ou querida ouvinte e nos dê amor pela Tua palavra e sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.